Boa tarde a todos, é um prazer apresentar a vocês uma comparação entre o sistema judicial islâmico e o brasileiro. Vamos explorar as diferenças e semelhanças. Assalamu alaikum, queridos irmãos e irmãs, daremos continuidade à nossa aula hoje tratando do aborto no Islã. O tema é complexo, talvez até mais do que no direito penal brasileiro, e por isso nós teremos de usar 2 aulas para explicar o aborto no Islã e ainda assim de uma maneira bastante genérica e sem muito aprofundamento. De uma maneira geral, o aborto no Islã é crime, mas há exceções e elas variam muito em função de 2 variantes. A primeira grande variante é saber até que tempo de gestação é possível interrompê-la. E a segunda variante é a escola de jurisprudência, a escola jurídica, que vai interpretar as fontes de revelação do Islã, que basicamente são o Corão e os Hadiths. É óbvio que o regime jurídico do aborto muda se nós estamos falando do xiismo ou do sunismo. O xiismo tem as suas diferentes escolas, o sunismo mais ainda. E dentro do sunismo, o tratamento jurídico penal do aborto vai mudar se a escola é a Hanafita, se é a Malikita, se é a Shafita ou se é a Hanbalita, que não são apenas só essas as escolas, mas são as 4 principais escolas do mundo sunita. Bem, toda a discussão fundamentalmente gira, quando o tema é aborto, ao redor de um hadith do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Esse hadith foi narrado por Mas'ud e ele se encontra registrado tanto na coletânea de Al-Bukhari como na coletânea de Muslim, que são as 2 principais coletâneas de hadices do mundo sunita. Existem outras, mas essas são as 2 mais importantes, as 2 mais consultadas e referendadas. Bem, segundo esse hadith, o desenvolvimento fetal ocorreria em 3 fases, cada fase com 40 dias. Desenvolvimento fetal preparatório inicial. Ele se dividiria em 4 fases, cada uma de 40 dias. Portanto, esse desenvolvimento fetal preparatório teria ao total 120 dias. Nos primeiros 40 dias, o feto seria uma espécie de gota, alojada ali no ventre da mãe, no mundo intrauterino. Nos próximos 40 dias, ele se transmuda de gota para um coágulo. E nos últimos 40 dias, esse coágulo se transmudaria para uma massa que se consubstancia num pequeno pedaço de carne. Então, após essas 3 fases de 120 dias, cada uma tem 40, são 3 fases, então o desenvolvimento fetal preparatório teria 120 dias. Após esses 120 dias, interpreta-se dizendo-se o seguinte: aí após esse período, haveria a insuflação ou o sopro da alma no feto. E as escolas todas de jurisprudência são unânimes, são uníssonas, são uniformes em dizer que após 120 dias de gestação, a interrupção é proibida e, portanto, se houver interrupção, há crime de aborto. Todas, sem exceção. Porque interpretam um hadith dizendo que após 120 dias, a alma é alojada no corpo do feto. A vida humana é sagrada e, portanto, ela não pode ser ceifada, ainda que dentro do ventre materno. Há uma exceção, a respeito da qual também há unanimidade, que é quando a gestação traz
risco de morte à gestante, há risco à vida dela. Todas as escolas sunitas também são assentes em dizer que a cefação da vida intrauterina aí é permitida, tá bom? As polêmicas acontecem entre as diferentes escolas antes dos 120 dias. E mesmo dentro da mesma escola de jurisprudência, há divergências, há grandes divergências no chafismo, há divergências no hanafismo, no maliquismo e no rambalismo. O que eu posso antecipar é o seguinte: de uma maneira geral, a escola hanafita é a escola mais liberal para o aborto, e a escola maliquita é a escola mais restritiva ao aborto. Lembrando que o hanafismo é a escola de jurisprudência dominante hoje no mundo sunita, seguida da escola maliquita, que predomina no norte da África e era a escola que predominava em Al-Andalus, na Espanha muçulmana. Na próxima aula, então, vamos debulhar melhor o que cada uma dessas escolas diz sobre a figura do aborto. Até lá, as minhas saudações a todos.